Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, hoje terça-feira, dia dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Então, queremos primeiramente agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade amiga, agradecer a Jesus a oportunidade desse encontro que nós estamos tendo a cada noite, cada dia da nossa semana. Vários amigos já estão aqui, Betinha, Júlio César, Tânia, Célia, todos aqui já nos cumprimentando, Ana Luísa, Vera Madei, Yara. Hoje a Yara chegou cedo, não vai perder o comecinho. A gente tenta fazer da melhor maneira possível. Mas que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os amigos espirituais possam encontrar em cada um de nós uma mente disposta ao aprendizado, ao crescimento, e assim, agradecendo a Deus, que vamos para o nosso estudo desta noite. O Livro dos Espíritos, nós estamos vendo a conclusão. O Livro dos Espíritos é a obra básica da codificação espírita. A primeira obra, aquela que sustenta todas as demais que vieram a serem desenvolvidas no transcorrer do tempo. E nesta conclusão, nós vimos o primeiro item da conclusão, o primeiro capítulo, que tratava sobre os materialistas e os que criticavam a doutrina. E hoje, Kardec se dirige nesta conclusão àqueles céticos e aquelas pessoas com mais dificuldade ou aquelas pessoas muito místicas que trabalhavam sobre o milagre, o natural, o maravilhoso, enfim, muitos dos fenômenos que o Espiritismo veio explicar, as pessoas tinham como algo fantástico, algo na qualidade do milagre, do inexplicável. E o Espiritismo vem trazendo explicações. Eduardo, boa noite. Antônio, Carol, boa noite a vocês todos. Ana Clara, os amigos que aqui estão conosco, graças a Deus. Então vamos lá, o item 2 da conclusão de Livro dos Espíritos, que trata sobre o maravilhoso sobrenatural. Esse assunto é tão importante, meus amigos, que em O Livro dos Médiuns, o segundo capítulo de O Livro dos Médiuns trata especificamente deste assunto. Mona Lisa, boa noite. Didi, boa noite. Este assunto sobre o maravilhoso sobrenatural está lá muito bem sendo detalhadas em outras obras da codificação. Então, a parte que trata do fenômeno espírita, nós vamos ver que está vinculado ao Livro dos Médiuns. André Luiz, boa noite, quanto tempo, né? E nós, nessa conclusão, Kardec analisa um pouquinho a respeito da referência a milagres. E ele deixava uma coisa muito clara. E ao refletir sobre isso, eu acabei entendendo que Padre Quevedo tinha razão. Padre Quevedo, espíritas, muitos acontecimentos, ele diz assim: o milagre só pertence à igreja, pertence na igreja, como se fora da igreja nada mais pudesse acontecer. Mas ele tinha razão, porque o milagre é uma expressão vinda da igreja para aquilo que é o inexplicável, para aquilo que derroga as leis da criação, aquilo que o homem não consegue explicar. Então, é a nomenclatura que a Igreja Católica entendeu por bem usar para a análise desses fenômenos, até então, e para a Igreja, inexplicáveis atribuídos a milagres. E é por isso que Kardec inicia essa reflexão num respeito extremo à maneira de visualizar o fato que é se houve por Deus derrogação das leis eternas que regem o universo. Isso está para nós hoje dentro do território da fé. E fé, meus amigos, não se discute. Dogmas de uma religião, aqueles que a abraçam, a entendem esses dogmas como fundamentos nos quais acreditam, aceitam plenamente
Então não compete ao Espiritismo examinar se houve ou não uma derrogação da lei, questionar a respeito da nomenclatura para aquela tradição de fé que diz simplesmente que aquilo é inexplicado, que aquilo é algo que aconteceu e ninguém consegue. O Fernando Muriano de Guaratinguetá, boa noite, Fernando Sembranelli, são os amigos chegando, Gil Aquino, Alda, Mococa, presente todas as noites conosco, uma alegria, viu, Alda? Mas nós então observamos Kardec fazendo esse cuidado. Então aquela criatura que se diga espírita não tem por bem que discutir dogmas de outras crenças filosóficas religiosas. Não tem que discutir com a criatura se aquela forma é errada ou certa. Dentro desse território do sagrado, cada religião colocou para si dogmas, postulados, fundamentos sobre os quais se edifica o contexto religioso que está sendo desenvolvido. Por isso não compete ao Espiritismo. E ele diz mais: o Espiritismo permite a liberdade de crença. Então nós espíritas não temos o direito, e muito menos o dever, de cercear qualquer crença, de denegrir qualquer crença, ou dizer que está errado ou não. Ele permite a liberdade de crença. A doutrina espírita é uma doutrina de libertação. Ela nos permite escolhas, ela nos permite raciocínios e permite que as criaturas acatem da vida aquilo que entendam como melhor para si. Então não nos compete crítica. Valéria, boa noite. Vânia, Jane, boa noite a todos. Diz e prova o Espiritismo que os fenômenos em que se baseia de sobrenatural só têm aparência. Então ele não discute aquilo que não se entende. Aquilo que o Espiritismo traz como fenômeno ou observa como um fenômeno não é uma derrogação da lei de Deus em favor desta ou daquela criatura. Não é. É um fenômeno natural que ele vai provar que está dentro das leis e que de sobrenatural, então, só tem a aparência. Imagine a época, as mesas girando, as mesas no ar. Quantas pessoas teriam aquilo como algo sobrenatural? No entanto, provou-se que era através de ondas magnéticas que aquilo era possível e que os espíritos só se utilizaram desta condição natural, uma lei material que rege a vida material, eles só se utilizaram disso para trazer a sua mensagem, como se aquilo fosse um aparelho a ser utilizado. Boa noite, Alaide, que bom que você está aqui conosco. Os fenômenos, então, que apareceram maravilhosos numa época, em outra são esclarecidos pela ciência. Isso, meus irmãos, é muito interessante, porque algo que hoje possa nos parecer fantasioso, algo que nos possa parecer sobrenatural, de repente vem uma ciência, uma lei que mostra a possibilidade daquilo estar acontecendo. Eu imagino que no século XIX, quando essas informações sobre as bases da doutrina espírita nos chegaram, pensem o que as pessoas iriam imaginar de dizer de uma viagem da Terra à Lua, de dizer de um avião supersônico, de falar da possibilidade de conversarmos à distância. E hoje o mundo não tem mais distância. E pior ou melhor, conversamos com o outro e não só conversamos, como vemos e interagimos. Junto conosco nessas noites, nós temos tido companheiros dos Estados Unidos, nós temos tido companheiros de Portugal, participando conosco. E aí a gente diz, meu Deus, né? Meu Deus, da Irlanda. Imagine participando conosco o que é a distância. Se nós temos um aparelho onde podemos nos ver, podemos nos ouvir,
podemos interagir uns com os outros. Se dissesse isso no século XIX, ou a primeira impressão quando se viu pela primeira vez, imagine o que as criaturas pensariam. É coisa do diabo, essa ferramenta é sobrenatural, é demoníaca. Dependendo do uso, a gente vai até dar razão. E eu me lembro perfeitamente, os mais antigos aqui em Taubaté vão se lembrar, quando chegou a TV colorida em Taubaté, a TV em cores. E onde hoje é o nosso supermercado Extra, era Eletroradiobras. E eles colocaram, logo à porta de entrada do supermercado, que vendia também eletrodomésticos à época, uma televisão. E foram fazer a primeira transmissão em cores, porque até então os poucos que tinham televisão eram em preto e branco. Colocávamos lá um acetato colorido, um plástico em verde, vermelho e azul à frente, e aí o nosso colorido era de listas, parecia um arco-íris na tela. Mas agora era na cor natural das pessoas. E para assistir essa primeira manifestação de televisão em cores em Taubaté, vocês não imaginam a quantidade de gente que se juntou na porta da então Eletro para observar aquele aparelho. E nós também estávamos lá. Famílias inteiras estavam lá para ver aquela coisa fantástica, maravilhosa, sobrenatural, que até então não víamos. Era tão perfeito que as pessoas mais idosas à época costumavam se arrumar para assistir um jornal nacional transmitido na TV Globo, aquela boa de época, pelo nosso companheiro Cid Moreira, taubatiano, onde ele cumprimentava as pessoas dizendo boa noite e as pessoas de casa respondiam boa noite. Interagindo numa dimensão de realidade muito grande. Isto é fantástico. Hoje, para nós corriqueiro, hoje qualquer criança conhece, qualquer criança sabe, mas a época, fantástico, maravilhoso, algo sobrenatural, talvez coisa invencionista do diabo, não importa. E nós, olha a Fátima Oliveira dando risada, dizendo que na casa dela tinha a tela colorida, Fátima, aquele plástico que a gente colocava, e era assim. Então, meus amigos, Kardec já analisava isso, dizendo que fenômenos que pareciam maravilhosos à época e hoje também, numa época mais adiante, eles são esclarecidos pela ciência. Ela vem mostrando o que é que acontece. Fenômenos espíritas sempre aconteceram, manifestação. A Bíblia, desde o seu Antigo Testamento e todas as tradições antigas religiosas, trazem este relato de comunicações, de aparições, de sonhos, de profecias, enfim, são fenômenos espíritas e fenômenos até físicos. Hoje nós tivemos um lindo fenômeno físico, um entardecer em Taubaté, fantástico. O Facebook está cheio de fotos. Todo mundo tirou foto de um céu avermelhado, um fim de tarde fantástico, maravilhoso. Olha a expressão que nós estamos usando, maravilhoso, sobrenatural. Tão sobrenatural que entre algumas postagens que eu pude ver e todo mundo dizendo, olha que lindo, vê que maravilha, está da sacada da minha casa, do meu apartamento, outro estava na chácara e todo mundo filmando o entardecer de tons de vermelho, maravilha, rosa, lilás, enfim, uma coisa deslumbrante. E eu vi uma pessoa que escreveu assim, estou com medo, nunca vi um céu assim. Vejam que para aquilo que para alguns estava sendo maravilhoso, para outros era tão sobrenatural que lhe causava medo. Agora, se todos nós soubéssemos por que razão, ao entardecer ou ao amanhecer, nós temos colorações tão variadas, em razão de gases, de partículas que estão em suspensão na nossa atmosfera, nós vamos ver que de sobrenatural não tem nada.
nós vamos ver que isso está fazendo parte da lei divina, natural para todos nós. Boa noite, Ivana. Que bom que você está aqui. Eu vi o Walter também aqui conosco. Então, já à época, Kardec falava dos fenômenos espíritas e dizia, sem exceção, eles resultam de leis naturais. Vânia está dizendo que entardecer não foi só em Taubaté. Não, Vânia, com certeza. Este céu abrangeu Caçapava. Eu tive amigos em Caçapava que também publicaram. Guaratinguetá também publicou. Enfim, é uma bênção de Deus para todos nós, para encher os nossos olhos de alegria. Mas nós vemos então esses fenômenos espíritas que, sem exceção, resultam de leis gerais. Não existe um só fenômeno espírita de manifestação espiritual que não possa ser explicado por uma lei da física, por uma lei que rege o universo. Não existe. Eles revelam uma das forças da natureza incompreendida até agora, dizia Kardec no século XIX, mas que demonstra estar na ordem das coisas, a ordem natural. Kardec, embora para a época eles não tivessem explicações suficientes para ou uma extensão tão grande das leis da física, da química, da ciência de época, se não tivessem tão grande alcance, ele entendia que dentro dessas leis as respostas ali estavam, embora elas não fossem possíveis de entendimento naquele momento. E até hoje, meus amigos, as pessoas têm muita dificuldade, atrelaram ao fenômeno espírita e quando vinculado à mediunidade, algumas inverdades, alguns temores, alguns amedrontamentos, algumas dificuldades que não são reais. Por isso a necessidade de estudarmos o livro dos médiuns, para entendermos os fenômenos mediúnicos isentos dos medos, dos temores, do sobrenatural, do maravilhoso que as pessoas foram acrescentando ao longo da vida. Lígia, boa noite, Wanda, Adriana, que bom que vocês estão aqui. O Espiritismo, ele se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que na própria religião. Ele se apoia menos, ele se apoia muito na questão filosófica de transformação moral da criatura, porque os fenômenos todos, eles acabariam sendo explicados. Então ele não se preocupa tanto com o lado fenomênico, mas sim o que é que pode vir disto para nós. O que é que pode vir de proveito? Regina, boa noite, quanto tempo? Benedito, boa noite. E dizia mais ele, aos que atacam o Espiritismo, ele deixava um recadinho, porque as pessoas atacavam com seu materialismo, com seu ceticismo, com o seu ranço religioso, ou que elaboraram preconceitos. Então atacavam, e ele disse, se a vossa ciência, que vos instruiu em tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. Porque ele vivia cercado de pessoas tidas como sábias da época, eram os cientistas de época, os pesquisadores de época, e cada um defendendo a sua forma de entender de acordo com a ciência que dominavam. E ele simplesmente diz isso diante deste ataque. Se a vossa ciência, quer dizer, se o seu conhecimento, se a sua cultura não te trouxe ainda, porque instruiu em tantas coisas, mas não te trouxe ainda o conhecimento do domínio da natureza, que é aquilo mesmo que Sócrates registrou lá do templo de Delfos, quando ele dizia, o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe, muito tem a aprender. Porque o aprendizado é infinito para nós. A cada dia algo novo surge. Nesta época que estamos vivendo, quanto temos aprendido?
fosse de alimentação, fosse de cuidados, até de entendimento da área da medicina, todos buscando compreensão, economia e política associados a tudo isso, estamos aprendendo a cada dia. Coisas que até então, uma linguagem que não dominávamos, um conhecimento que não tínhamos, a maioria de nós. Quando eu estou falando assim, estou falando a maioria da população. Claro que existem aqueles que têm esse conhecimento, que podem explicar melhor, entendimento maior das coisas, mas a grande maioria não. E ela está aprendendo agora, até as crianças estão usando mão desta linguagem atual em se referindo ao quadro que estamos vivendo. É a ciência ao alcance de todos, ou seja, o conhecimento trazido para todos. Agora temos que ter o cuidado. Quem é que está nos trazendo esse conhecimento? Quem está pensando nisso? A Yara, que bom, sua irmã Joana Dark está também com você. Olha, outra aluna nossa, muito feliz de rever a todos vocês. E quando nós estamos falando de alunos aqui, vocês já sabem, são os nossos alunos da Escola SESI, a escola do nosso coração. Então, Márcia Bidinotto, professora, também cesiana, aqui conosco. E a nossa felicidade é imensa de podermos continuar nossos estudos, nossas reflexões, nossos encontros de aprendizado. Então, meus amigos, neste item, Kardec está chamando atenção para a questão desse materialismo e desse desconhecimento imenso das leis de Deus, das leis que regem o universo, que podem trazer a todos nós muitos saberes para que possamos aplicar em nossas vidas. Na conclusão, no item de número 3, ele fala a respeito daqueles que defendiam a incredulidade, porque a época de Kardec, esses materialistas de época, ou até cientistas de época, desgostosos que estavam das tradições religiosas, por conta de muitos desmandos que vinham sofrendo, especialmente da Igreja Católica, na época do século XIX, e chegando daquela época da Guerra das Cruzadas, vindo para daí o descrédito que abalava muitas consciências, muitas dessas pessoas chegavam a defender a incredulidade. Era melhor não acreditar em nada, era melhor acreditar somente naquilo que a matéria estava mostrando. Ou seja, o que era espiritual, o que era divino, pouco interessava, desacreditavam, porque aqueles emissários que deveriam bem conduzir essas reflexões acabaram extrapolando no seu poder sobre as pessoas, explorando a boa-fé das pessoas. Isso são registros históricos da história da humanidade nesta época. Por conta disso, nos diz Kardec a respeito desses defensores da incredulidade. Os incrédulos, à sua época, tinham o desejo de curar o século de uma mania que ameaçava invadir o mundo. Então eles entendiam a expressão de religiosidade da criatura, de transcendência do ser, da busca pela espiritualidade, do entendimento das leis de Deus como uma ameaça ao mundo. Ameaçava o mundo esse conhecimento. Claro, ameaça o mundo material. Nós somos obrigados a concordar. Porque se você começa a ver em paralelo ao mundo material, o mundo espiritual, eu não gosto muito da expressão material e espiritual, eu gosto mais da expressão que Dona Ivone do Amaral Pereira usa, quando ela diz o mundo visível e o mundo invisível, porque ambos são materiais. Simplesmente o visível e o invisível. Então, quando se falava de um mundo invisível e se falava de uma possibilidade de vida futura, que a vida não começava no túmulo, no berço e acabaria no túmulo, mas transcendia tudo isso, coloca em risco as crenças materiais. Dizem, olha, elas não são as mais importantes.
Existem coisas mais importantes. Existem coisas além disso que você está aceitando como única e exclusiva verdade. Então eles temiam. Por quanto tempo as religiões foram temidas? Há pouco tempo, temos lido nas páginas sociais, não sabemos se verdadeiro ou não, porque não fomos procurar se seria verdadeiro ou não, mas que a China está proibindo a compra de Bíblia, até online. Não está permitindo que as pessoas conheçam uma história de um povo que tem Deus como essência maior. Um Deus que depois Jesus vem mostrando como um Deus que é Pai, que é amor, que é generosidade, que é misericórdia, e que fala de toda essa espiritualização do ser. Por quê? Porque se as pessoas começam a descobrir isso, elas deixam de crer unicamente neste visível, nesse lado material da vida. E é por isso que os incrédulos da época, eles tinham um desejo de curar o século, eles achavam que isso era uma doença. As pessoas estavam adoecendo ao pensarem em Deus. Então, curar o século de uma mania que ameaçava invadir o universo. Eles preferiam a incredulidade, a vida material. E Kardec então questiona: é preferível a incredulidade que procuras propagar? Será preferível essa incredulidade que vai levar as criaturas a um relaxamento dos laços de família? Porque se tudo se acaba, a família se acaba, por que então nós fazemos cultos aos antepassados? Por que nós nos lembramos dos familiares já desencarnados? Por que celebramos missas ou algum tipo de assistência espiritual ao nosso ente querido desencarnado? Se isso não tem sentido, quer dizer, a família se dilui, a família se acaba, não existem laços mais do que o material? Seriam todas as famílias organizadas apenas pelos interesses? Como a história registra muitas famílias que foram organizadas por interesses políticos, econômicos, sociais. Ainda levanta Kardec um segundo questionamento ao dizer que esta condição, a incredulidade ao coração das pessoas, propicia desordens que minam a sociedade. Gente, parece que foi século XIX. Acabei de falar da China. E estamos falando aqui de desorganizações que vão minando a vida em sociedade por criaturas céticas, por criaturas incrédulas, porque criaturas que não têm uma fé, que não têm uma expressão da sua espiritualidade no terreno da fé. Por conta disto, a sociedade vai sendo para ter, em detrimento do ser que somos. Tudo para ter. Nós estamos já com o nosso horário avançando. Aqueles que entendem que a religião prejudica o mundo, a fé das criaturas prejudica o mundo, aqueles que sentido de família é só mesmo sentido material, e que procuram dessa forma, pela ânsia do ter, desorganizar a sociedade, desestruturar a sociedade. Estamos vendo isso a todo instante nas nossos noticiários, televisões, mostrando, acontecendo. Quer dizer que aquele que busca pela fé um caminho, ele busca harmonia em família. Para ele, esta quarentena não está sendo difícil. Viver em família, para muitos, está sendo um sacrifício gigantesco. Para outros que desejariam adquirir posses, este momento de restringimento do poder de cada um, da posse, isso está sendo muito complicado. Não é possível sobreviver. O Espiritismo demonstra a existência e imortalidade da alma. Demonstra.
Ele não fala, ele não lança como uma hipótese. Nós temos uma hipótese, uma tese e uma demonstração. E o Espiritismo demonstra a existência da alma através de todos os fenômenos espíritos, ou seja, de manifestações espíritas que ele pode analisar, dando esse testemunho. Com isso, o que ele faz conosco? Reaviva a nossa fé no futuro, a nossa fé na imortalidade, a nossa fé na família espiritual, aqueles nossos antepassados que nos antecederam e que desejamos reencontrar, a nossa fé de que estamos, sim, produzindo hoje um futuro melhor para todos nós. Não importa se vamos desencarnar. Eu gosto muito da ideia de quando as pessoas dizem assim, eu vou plantar uma jabuticabeira. E antes da enxertia tão comum dos nossos dias, os mais velhos diziam assim, mas uma jabuticabeira leva mais de 20 anos para dar seus frutos. Você não vai nem provar pela idade que você está. Só os seus netos é que vão provar. E aquela pessoa plantava, pensando nos seus netos. E hoje, pela doutrina espírita, sabemos da lei da reencarnação com tanta clareza que sabemos que plantando a nossa jabuticabeira hoje, ainda que ela leve 20, 30 anos para começar a dar os seus frutos, quem sabe, daqui a 60, 70 anos, nós já não teremos ido e voltado e vamos saborear os frutos da mesma jabuticabeira que plantamos um dia. É essa confiança no futuro, é essa fé de melhoria, de possibilidades que a doutrina espírita nos traz. Ela levanta os ânimos abatidos, diz Kardec a estes que contestavam. Todos esses conhecimentos e a sapiência dessa lei de ação e reação, da lei de reencarnação, levanta o nosso ânimo e de saber que Jesus está no leme. Jesus está à frente, é o governador planetário. Ele e a sua equipe de benfeitores espirituais, aqueles que classificamos como os santos, espíritos bondosos que velam por nós. A doutrina espírita, pela imortalidade da alma, nos ajuda a suportar com resignação as vicissitudes da vida, ou seja, as dificuldades que aparecem. Vamos sendo mais tolerantes, vamos mantendo a esperança, fazendo a parte que nos compete, passando por essas dificuldades. E aí Kardec questiona àqueles homens, isso é um mal? Se a proposta da doutrina é reavivar a fé no futuro, a confiança em Deus. Se a proposta da doutrina é levantar os ânimos das criaturas abatidas, as criaturas que estão desesperançadas, estão cansadas, se essa é a proposta da doutrina espírita, se é de ajudar a suportar com resignação os pedacinhos difíceis que cada um de nós passa na vida, isso é um mal, meus amigos? É o que Kardec questiona. Qual é o mal que existe aí? Se é para ajudar as criaturas. Então, ele analisa que existem duas doutrinas naquele momento do século XIX estavam em confronto. A doutrina materialista dos céticos, dos incrédulos, e a doutrina espiritualista daqueles que transcendiam pela fé e pela crença na imortalidade. E ele faz uma análise interessante, dizendo: a doutrina materialista, ou essa dos incrédulos, primeiro, nega o futuro. A vida acaba na morte. Então ela nega o futuro. A doutrina espírita proclama e prova a existência desse futuro, da vida espiritual. Nós temos 1000 meios, recebemos mensagens, recebemos seja pela intuição, pelos sonhos, ou até hoje pela transcomunicação instrumental. Recebemos essas mensagens dos nossos entes queridos que já partiram. A doutrina dos incrédulos materialistas, ela nada explica. Ela não tem explicação para as leis. E aí vai colocando em
de lado, vai deixando de lado, enquanto a doutrina espírita, que se dirige à razão, vai encontrando explicação para os fatos que nos chegam. Pela razão, pela ciência, pelo conhecimento, nós vamos encontrando explicações para esses fatos que nos envolvem, nos atingem. Esta doutrina dos incrédulos materialistas é uma sanção ao egoísmo. Tudo é meu, tudo é para mim, eu só penso em mim. A doutrina espírita vem oferecendo como base a nossa atitude as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Então, o egoísmo vai morrendo aos pouquinhos, na medida em que vamos aplicando essas leis em benefício nosso e daqueles que conosco partilham da caminhada da vida. Então, oferece base à justiça, à caridade, ao amor ao próximo. A doutrina materialista só mostra o presente e aniquila a esperança. É só o momento atual e sem chance de futuro, sem chance de reencontro, sem chance de alguma coisa maior, sem chance. É só o presente, o dia a dia, o que interessa é só isso. Enquanto a doutrina espírita consola e desvela o futuro, mostrando a realidade. Onde há fraternidade, que é carro-chefe da doutrina espírita, que diz que fora da caridade não há salvação e a fraternidade é uma forma da caridade. Onde há fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Não há do que se orgulhar. Poder compartilhar, ajudar, assistir, amparar é uma bênção. Não há do que se orgulhar. Não tem razão para isso. E todos, sem exceção, precisamos, ora sim, ora não, da ajuda de alguém. Vemos esses líderes políticos e vemos notícias que foram atacados pelo coronavírus. Terão seus momentos de dor, terão seus momentos, não importa o cargo que ocupem, não importa o quão orgulhosos sejam desses cargos, chega um momento em que a si mesmo não se bastam, precisam de mãos que socorram. Onde o orgulho agora? Eu costumo dizer que na horizontal dos leitos de dor, todos somos iguais. Não há do que se orgulhar, não tem esse nem aquele, as alturas diminuem na horizontal, elas eram. Por conta disso, nos tornamos iguais. Então, a doutrina espírita vem nos mostrando tudo isso. Então, com que direito essas pessoas vão levando essas notícias de fim, de acabar, de desesperança aos corações? Como dizer que a morte acaba com tudo? Com que direito estão falando isso? Como consequência, isto tudo está nos trazendo para viver o melhor possível durante o breve instante que possui? É essa a pregação? Vamos viver muito bem enquanto estamos aqui, enquanto temos, enquanto podemos? O que é que ela faz de verdade com as pessoas? Esse lado tão materialista, essa incredulidade da vida após a vida. Isso, primeiro, traz ao homem o desejo de possuir muito para melhor gozar. Quanto mais, melhor. Quanto mais ele tiver, mais ele vai aproveitar a vida. Assim pensam e assim agem. Esse desejo de possuir cada vez mais, e daí a gente entender que pessoas se tornam insaciáveis na ânsia de ter, esse desejo leva a que eles tenham inveja, desenvolvam a inveja daqueles que possuem mais. Então é uma eterna competição, por isso se tornam insaciáveis. Uma inveja por aquilo que o outro tem, pela marca daquilo, pelo que ele conseguiu adquirir, e aí ele vai então, lhe vem o desejo, a vontade de se apoderar daquilo que o outro também tem. E esta vontade de se apoderar do que não lhe pertence pode levar a dois caminhos. Ou ele vai pelo caminho do trabalho, da busca incessante, ou
ou ele vai pelo caminho da falcatrua, do roubo e assim se apropriar, fazer apropriação indébita daquilo que não lhe pertence. E então Kardec questiona essas pessoas. O que é que o detém? Há algo que possa deter essas pessoas ensanguecidas pelo poder, pelo dinheiro, pela materialidade das coisas? Ah, muitos dizem a lei. Qual lei? Qual lei se as leis não abrangem todos os casos? Se a lei é feita para alguns casos e muitas vezes vem a necessidade de ampliar essa lei para poder conter um pouco a loucura das pessoas. Até há pouco tempo não tínhamos leis para crimes de internet. E as loucuras, os roubos, as falcatruas, os sites que eram fakes, aqueles que enganavam pessoas, que lesavam pessoas, aconteceram por gananciosos. E acabamos tendo que criar leis para isso. Essas pessoas não entendem essa lei. Onde exista a crença, a confiança, a fé, e onde não exista a ideia de que é cada um por si, né? Não entendendo palavras, ideias, deveres, consciência, humanidade, nada disso interessa a essas pessoas. Interessa só o seu cofre bem abastado? Elas não têm consciência, a lei delas é cada um por si mesmo, cada um querendo tirar mais do outro. Essas pessoas não sabem quão grande é o mal que estão fazendo à sociedade, à humanidade. Um dia elas vão saber. E quantos crimes elas estão assumindo a responsabilidade? Quanto ela está se comprometendo diante de uma lei maior, que mais cedo ou mais tarde ela terá que responder. Ela está incluída, ela não está isenta disso. Por conta disso, para o cético, essas coisas, só materialidade que lhe rende homenagem, é que lhes interessa. Pergunta se estão ouvindo. Sim. Aqui estão nos questionando, vocês estão ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Porque diz que caiu. Eu não sei se o som caiu. Mas vamos deixando registrado, eu acredito que sim, porque as pessoas até deixaram de fazer seus comentários. Então, meus amigos, vamos ver se alguém nos responde nesse instante, interagindo conosco, será possível? Temos amigos mostrando a face aqui, mas não estão nos respondendo sobre o som. De qualquer forma, ficará gravado, e aquilo que não puder ser dito estará gravado para que a gente possa concluir depois. E queremos encerrar, já passamos o nosso horário, queremos encerrar com uma pequena reflexão de Emmanuel, que nos diz: aprendamos a compreender para sermos compreendidos. Encontra-se alguém na estrada que te pareça na capa de inimigo, a máscara de ofensor, silencie e não condenes. Convençamo-nos de que não existem corações de mármore que ainda não conseguiram compreender. Agora sim, likes, coraçõezinhos, agora percebemos que as pessoas estão de volta. Então queremos verdadeiramente concluir essa noite com um poema lindíssimo, obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das ciências, é Deus, nome 1000 vezes se anunciava sem se descobrir,
era, ao falar de Deus, tirava o chapéu. Deus, vós vos revelais pela natureza, essa tão linda que vimos nessa tarde, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui e no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na ampliação dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço da humanidade, na maravilha, no esplendor, no sublime infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e amanhã, quarta-feira, teremos a nossa noite do Evangelho. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos a todos os lares, a todos aqueles que estão neste momento passando por dificuldades, a todos que estão adoentados, a todos os que cuidam dos doentes. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine. Muita paz.